Bom, pessoal, vamos lá então para a resolução de mais uma questão do site Q Concursos, a questão número 965.578. Essa questão aqui, pessoal, é uma questão da banca CESP que foi aplicada no concurso da PRF de 2019. Tá? Então a questão diz o seguinte: para avaliar a resposta dos motoristas a uma campanha educativa promovida pela PRF, foi proposta a função, essa seguinte função aqui, que modela a quantidade de acidentes de trânsito com vítimas fatais ocorridos em cada ano. Nessa função, x maior ou igual que zero indica o número de anos decorridos após o início da campanha. E aí ele pede para julgar o seguinte item. De acordo com o modelo, no caso o modelo dessa função aqui, no final do primeiro ano da campanha, apesar do decréscimo com relação ao ano anterior, ainda ocorreram mais de 400 acidentes de trânsito com vítimas fatais. Então vamos desmembrar a assertiva da questão, né? Ele diz que no final do primeiro ano da campanha, apesar do decréscimo com relação ao ano anterior, ainda ocorreram mais de 400 acidentes de trânsito com vítimas fatais. Então, ele quer que julgue esse item como certo ou errado, tá? Então, vamos começar com a nossa função, pessoal. A gente tem essa função aqui, f de x igual a 350 mais 150e elevado a menos x. E nessa função, pessoal, o x representa o número de anos decorridos após o início dessa campanha, né? E o f de x representa a quantidade de acidentes com vítimas fatais depois da campanha, tá? Então, pessoal, a gente já tem que no início da campanha, a gente vai ter a função como f de zero, tá? O valor de x vai ser igual a zero porque eu não vou ter nenhum ano ainda decorrido depois do início da campanha, ou seja, o valor do número de acidentes no início da campanha, ele vai ser o f de zero, tá? Então, f de zero vai ser igual a 350 mais 150 vezes z, esse aqui é o algarismo neperiano, tá? O número de Euler, elevado a menos zero da função lá que é o x, tá? Então, quando eu tenho o início da campanha, eu ainda não tenho nenhum ano de decorrência dessa campanha, né? Então, eu tenho o x igual a zero, que é a quantidade de anos decorridos depois do início da campanha. Então, f de zero vai ser igual a 350 mais 150 vezes z elevado a zero, porque não existe menos zero, né? O zero é um número neutro. Então, f de zero é igual a 350 mais 150 vezes 1, porque e elevado a zero é igual a 1, já que todo número elevado a zero é igual a 1, tá? Então, f de zero, pessoal, vai ser igual a 500. Esse aqui é o número de vítimas com acidentes fatais no início da campanha, né? Antes de não ter decorrido nenhum ano ainda da campanha. E agora a gente vai calcular, pessoal, a quantidade de acidentes fatais no final do primeiro ano da campanha, ou seja, x vai ser igual a 1, né? Então, a gente vai calcular o f de 1, tá? f de 1, então, vai ser igual a 350 da fórmula aqui, tá? Mais 150 vezes z também da fórmula, elevado a menos 1. Agora, x assume o valor de 1, porque ele quer saber o valor de f de x no final do primeiro ano, né? Então, em um ano, x vai ser igual a 1, tá? Resolvendo isso aqui, pessoal, a gente tem 350 mais 150 sobre e, porque quando eu tenho um número elevado a menos 1, é a mesma coisa que o 1 sobre esse número, tá? O inverso dele. Resolvendo, a gente tem 350 mais 150 sobre 2,7, que é o valor aproximado do número de Euler, né? É um dado que você precisaria saber para resolver a questão, que foi inclusive uma das polêmicas dessa questão, né? Saber o valor de E, mas como estava previsto no edital o conteúdo de funções, tá? E dentro dele está incluso o conteúdo de funções exponenciais, então você tem que saber, sim, o valor aproximado, pelo menos, de E, tá? Assim como você tem que saber o valor aproximado de π em uma questão de geometria plana, tá? Então, resolvendo, pessoal, você tem 350 mais 150 sobre 2,7 é igual a 55,55. Mais 350, a gente tem a resposta f de 1 é igual a 405,55. Então, esse aqui é a quantidade de acidentes fatais decorridos um ano da campanha. Agora, vamos julgar o nosso item. No nosso item, ele diz que no final do primeiro ano da campanha, apesar do decréscimo com relação ao ano anterior, então a gente percebe que no início da campanha a gente tem 500 e com um ano de campanha a gente tem 405,55. Então, realmente houve um decréscimo. Aqui a gente já tem essa parte do item certo, tá? Ainda
ainda ocorreram mais de 400 acidentes de trânsito. Mesmo com esse decréscimo, ocorreram mais de 400 acidentes. E realmente ocorreram 405 acidentes, tá? Arredondando aqui, porque a gente não tem um número quebrado de acidentes, né? Então, pessoal, o nosso gabarito é questão certa, tá?